Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Bom, vocês pediram tanto que hoje eu vou dar continuidade ao vídeo sobre os craques das piores seleções do mundo de acordo com o ranking da FIFA. Mas agora, até para ficar mais curioso, eu resolvi dividir por continentes, começando pela Europa. Lembrando que San Marino não será citado hoje porque ele já foi colocado no vídeo anterior, beleza? Se você ainda não assistiu, vou deixar o link no card aqui acima. Então, bora pro vídeo! Formada pela primeira vez em sua história em setembro de 1998, a seleção andorrana de futebol representa Andorra, a sexta menor nação da Europa em competições internacionais. Atualmente na posição 139 no ranking da FIFA, este país nunca foi um celeiro de grandes craques. Pelo contrário, com uma população estimada em 80 mil habitantes, o país sempre sofreu para achar jogadores de qualidade para compor o seu elenco. Para você ter uma ideia, a maioria dos jogadores convocados vem de uma frágil liga nacional, além de clubes da terceira e quarta divisão da Espanha. Entretanto, se é para separar alguém que possa ser encarado como destaque desta seleção, não posso deixar de falar do veterano Ildefonso Lima, de 39 anos. O cara é uma verdadeira lenda no futebol do país. Nascido em Barcelona, o zagueirão defende a seleção de Andorra desde 1997, ou seja, há 22 anos. Ao todo, ele já soma 124 jogos pelo time, um recorde quase inalcançável no país. Enfim, o zagueiro é hoje jogador do Inter d'Escaldes, lá de Andorra, e ainda não cogita a aposentadoria. Só por curiosidade, há alguns anos, este mesmo jogador ganhou as manchetes de vários sites internacionais por causa da sua enorme coleção de 600 camisas de futebol que vem acumulando ao longo de sua carreira. Agora eu vou falar da seleção da Moldávia, país que fez parte da União Soviética até o início dos anos 90. Considerado o mais pobre da Europa, este país também não tem no futebol seu ponto mais forte. Com uma seleção criada também no início dos anos 90, seu melhor desempenho até hoje foi no ano de 2007, quando chegou a ocupar a 52ª posição no ranking da FIFA. Entretanto, depois disso, não teve mais tanto sucesso. Hoje, sua posição é a 172. Em relação ao atual elenco da Moldávia, grande parte dele é formada por jogadores que vêm da própria Liga Nacional. Entretanto, existe sim alguns que jogam em ligas médias do velho continente, principalmente os considerados destaques. Entre eles, o maior talvez seja Alexandru Epureanu, defensor de 33 anos, que joga no Başakşehir da Turquia, mesmo clube do brasileiro Robinho. Apesar de praticamente ser um desconhecido para o resto do mundo, este jogador, que atuou grande parte de sua carreira no futebol russo, é um ícone local, com mais de 90 partidas pela seleção, além de ter marcado 8 gols. Sua primeira convocação pela Moldávia aconteceu lá em 2006, quando tinha apenas 20 anos, e de lá para cá se tornou capitão e principal referência nacional. Infelizmente, graças a uma grave lesão no joelho, ele não participou dos últimos 7 jogos da equipe neste ano de 2019, mas em breve deve retornar a ser opção. Na posição 179 no ranking da FIFA vem agora a seleção maltesa de futebol, que representa Malta nas competições de futebol. Criada em fevereiro de 1957, o time desde então participa regularmente de partidas oficiais, mas nunca conseguiu resultados de expressão. Sobre o elenco, a Premier League de Malta é a principal fonte para as convocações, mas isso não quer dizer que não existam jogadores em ligas inferiores da Europa. Mas, no meio de todos estes jogadores pouco conhecidos, o principal nome é o do atacante Mikael Mifsud, um veterano que acumula inúmeros recordes com a camisa maltesa. Aos 38 anos, este jogador é simplesmente um astro do país. Com passagens pelo futebol alemão, inglês e até australiano, ele defende o selecionado desde 2000. Não à toa, soma 139 convocações e já balançou as redes em 41 oportunidades. É o maior goleador e maior recordista de jogos pela seleção.
Atualmente jogador do Birkirkara, lá de Malta, Mifsud ainda deve ter pelo menos mais 1 ou 2 anos de carreira. E durante esse tempo segue à disposição da sua seleção. A seleção liechtensteiniense de futebol representa Liechtenstein, um minúsculo principado localizado no centro da Europa nas competições de futebol da FIFA. Desde que foi formada oficialmente pela primeira vez em 1982, este time é lembrado pelos fracos resultados. Seu desempenho mais representativo até hoje se deu em 2004, quando conseguiu um milagroso empate com a poderosa seleção de Portugal, então comandada pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, resultado que até hoje é comemorado por lá. Sua posição atual no ranking da FIFA é a 182ª. Já os convocados são basicamente de clubes da 3ª e 4ª divisão suíça. Isto porque o país é um dos únicos no mundo a não ter o seu próprio campeonato de futebol. A federação local opta em participar de competições regidas pela Federação Suíça. A única exceção é a Copa Liechtenstein, realizada anualmente. No seu atual elenco, alguns nomes podem ser conhecidos, como Denis Salanovic e Martin Buchel. Mas a responsabilidade de ser o principal talento do país tem sido do meia Nicolas Hasler, de 28 anos. Filho do saudoso Rainer Hasler, considerado por muitos o maior jogador liechtensteiniense da história, Nicolas foi chamado para a seleção pela primeira vez em 2010 e desde então é um dos jogadores mais utilizados e respeitados do país. Ele soma ao todo 63 convocações e já ganhou o prêmio de melhor jogador do país em 3 oportunidades, em 2015, 2017 e 2018. Após ter jogado boa parte da carreira na elite suíça, Nicolas Hasler se aventura desde 2017 nos Estados Unidos e hoje é jogador do Kansas City, da Major League Soccer. Por fim, vamos falar da seleção gibraltina de futebol, a segunda pior colocada da Europa no ranking da FIFA. Representando Gibraltar, um território britânico ultramarino localizado no velho continente, este time ocupa a posição 197 no ranking da entidade máxima. Nada mal para quem passou anos lutando para ser aceito em competições oficiais. Sim, apesar de ter sido criada em 1993, este território só conseguiu ter uma seleção aceita pela UEFA em 2013 e 3 anos mais tarde ingressou à FIFA. Agora falando do atual elenco de convocados, com exceção de um ou outro que joga na Inglaterra ou divisões inferiores da Espanha, a grande maioria atualmente é chamada de clubes da primeira divisão de Gibraltar, um campeonato que, acredite, existe extraoficialmente desde 1895, ou seja, um dos mais antigos do mundo. Mas, pode ter certeza, nenhum dos atuais convocados tem mais prestígio do que Ian Walker. Este meia de 31 anos nunca jogou em ligas de grande expressão, muito menos conquistou títulos conhecidos. Todavia, quando o assunto é representar sua seleção, ele é considerado um dos mais importantes da história. Atualmente camisa 10 do time, ele já tem no currículo 41 convocações. É o maior recordista neste quesito. Além disso, apesar de ter feito apenas 2 gols, é um dos maiores artilheiros de Gibraltar. Aliás, um destes gols entrou para a história do país. Em março de 2018, ele foi o autor do gol contra a Letônia aos 43 minutos do segundo tempo, que representou a primeira vitória de Gibraltar em uma data FIFA. Ian Walker é hoje jogador do Europa, atual líder do campeonato nacional. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!